Como exatamente um criador de conteúdo, um streamer na Twitch ou um produtor de vídeos no YouTube na área de games ganha seu dinheiro, seu sustento? Eu gostaria de mostrar isso para vocês com um exemplo que eu conheço muito bem, ou seja, eu mesmo. Writing Bull é especializado em jogos de construção de cidades, jogos de estratégia para PC. Desde 2019 trabalho em tempo integral como chamado criador de conteúdo. E este é um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, como parte da minha série Scheinwerfer. Um formato de comentários no YouTube que surgiu porque eu tenho um Patreon, um site de financiamento coletivo, e lá era uma recompensa que podia ser desbloqueada há alguns anos. Essas recompensas já nem são mais oferecidas no Patreon, mas eu continuo com o Scheinwerferei. Uma vez prometido, eu cumpro, e esses vídeos também me divertem muito. Então, como um criador ganha seu dinheiro? Pequenas ressalvas, vou mostrar todas as estruturas, fontes de renda, formas de trabalho, pensamento e a questão legal. Não vou mencionar números, primeiro por respeito aos parceiros contratuais e segundo, também por respeito à minha própria privacidade. Primeiramente, como é a questão legal e formal? Eu sou autônomo e possuo licença comercial. Isso significa que, até 2014, exerci uma profissão completamente diferente, e por muito tempo. Atualmente, tenho 63 anos de idade, trabalhei durante muitas décadas, mais de 30 anos, em rádio. Para o rádio público, como freelancer, principalmente para a WDR5, para a Deutschlandfunk, mas também para outras emissoras. E lá, eu era o chamado colaborador regular, embora freelancer. Isso significa alguém que tinha um status jurídico especial, principalmente como freelancer, mas com alguns benefícios sociais que também recebia das emissoras para as quais trabalhava principalmente. E como disse, fiz isso por muito tempo e fui pago na época pelas obras que produzi, pelas pesquisas, pelas reportagens, pelos especiais. Recebia dinheiro por isso, ou seja, não pelo tempo investido, nem um valor fixo mensal, semanal ou diário, mas sim pelo trabalho que entregava, era por isso que eu era pago. Assim como um padeiro é pago por cada pãozinho que vende no balcão. Isso continuou até 2014 e depois ainda por mais alguns anos. Em 2014, comecei a publicar regularmente no meu canal do YouTube vídeos de Let's Play de jogos de construção e estratégia. No começo, isso era apenas uma pequena renda extra. Com o tempo, também começaram a entrar receitas de anúncios do YouTube, ou seja, pelos comerciais, pelos anúncios que são exibidos antes dos vídeos. Quando você assiste ao YouTube, o criador de conteúdo recebe um pouco de dinheiro assim que monetiza seu canal no YouTube. Ou seja, é preciso fazer o pedido ao YouTube. Ou seja, você faz esse pedido para a empresa-mãe, o Google, isso é aprovado, liberado, e aí você começa a ganhar um pouco de dinheiro com isso. E esses foram realmente os primeiros rendimentos autônomos. Antes disso, eu já era autônomo, mas na Alemanha existe ainda um subgrupo, que são os chamados profissionais liberais. Esse é um subgrupo dos autônomos e eles não precisam de licença comercial na Alemanha. Como alguém que obtém renda autônoma no sentido clássico, como nesse caso a renda do YouTube, eu também tive que ir ao órgão público, à Prefeitura de Colônia, e tive que solicitar uma licença comercial. Lá, como na época o termo criador de conteúdo ainda não era comum, fui registrado como influenciador ou como profissional de marketing e publicidade, algo desse tipo. E com esse documento em mãos, eu pude então ir até a Receita Federal ou ao contador e tudo pôde ser tratado corretamente do ponto de vista legal. Status de autônomo com licença comercial. De 2014 a 2019, continuei trabalhando como freelancer para o rádio. Além disso, mantive o canal no YouTube e depois iniciei transmissões ao vivo na Twitch. Aos poucos, as prioridades mudaram e passei a dedicar mais tempo ao hobby. O hobby, que no começo gerava apenas uma renda bem pequena. Levei o hobby rapidamente ao nível profissional, assim como já fazia no rádio com meu trabalho criativo, sempre cuidando para que tudo funcionasse tecnicamente. Me preparar de forma razoável para os formatos, para os jogos, jogá-los antes também, e não apenas fazer let's play às cegas, como é muito comum entre os criadores de conteúdo. Ou seja, eu encarei isso com uma postura profissional, como aprendi no rádio.
Isso fez com que eu investisse muito tempo nesse hobby, do qual também recebi muitos feedbacks positivos. Isso acabou fazendo com que eu reduzisse gradualmente meu trabalho no rádio, também reduzisse a renda e, por outro lado, aumentasse cada vez mais o trabalho autônomo para o YouTube e para o Twitch. Tudo isso tem dois componentes. Por que isso me empolgou tanto? Um dos motivos era o financeiro, pois antes eu não ganhava bem como radialista. Outros freelancers de rádio também vão confirmar isso para vocês. Existem poucas exceções, poucas pessoas que, por exemplo, trabalham para a televisão como freelancers ou que conseguiram trabalhos de apresentação. Essas pessoas ganham razoavelmente bem, mas a grande maioria dos freelancers que trabalham para o rádio ganha muito pouco. Eles não estão necessariamente passando fome, não quero colocar dessa forma, mas também não é como se pudessem fazer grandes coisas com o que ganham. Ou seja, eu conseguia sim ganhar um dinheiro extra com o YouTube e o Twitch. Isso me motivou, mas logo percebi que dava para expandir ainda mais, que eu atendia a um nicho e que dentro desse nicho eu também poderia construir uma renda decente. Ou seja, esse nicho de mostrar jogos de construção e estratégia atuais para um público adulto, fazer muitas prévias, oferecer vários formatos, inclusive junto com desenvolvedores, que são gravados, e também dar um pouco de orientação de compra. Com esses títulos atuais, atrair pessoas que querem saber, isso vai ser lançado em breve. Ou acabou de ser lançado, como é que é? Me mostra isso, o que você tem a dizer sobre isso? Será que eu posso talvez entrar em contato com o desenvolvedor através de você, indiretamente, em uma transmissão, no chat? Essas são as coisas que eu ofereci. O pensamento era esse, por isso fui expandindo cada vez mais, pois vi que podia ganhar um dinheiro extra ali. O outro pensamento, porém, era que eu recebia muito mais feedback pelo meu trabalho do que antes, quando trabalhava no rádio. Lá, cada matéria era apenas transmitida. No rádio, quase não há retorno dos ouvintes. Hoje em dia, existem cartas de telespectadores, e-mails de telespectadores ou comentários nas redes sociais que são enviados. Mas não dá para dizer que os autores individuais de matérias normais, bem comuns, menores de rádio, se afogavam em uma enxurrada de feedback. O principal responsável pelo feedback sempre foi o editor ou a editora para quem eu trabalhava e para quem eu produzia essas matérias. Ou seja, a gente fica meio que no vácuo, ninguém fica olhando por cima do seu ombro e dizendo isso você fez bem, isso você fez mal. Existe um pouco de feedback, um pouco de retorno quando se trata de corrigir ou editar matérias. Mas é relativamente pouco contato social com as pessoas para quem você trabalha. Isso é diferente aqui como criador de conteúdo, porque você recebe feedback do seu público no YouTube, nos comentários, na Twitch, no chat. Essa é uma forma diferente de interação e também muito divertida. Na verdade, ainda um terceiro motivo que me ocorreu agora. Um terceiro motivo pelo qual ser criador de conteúdo foi mais empolgante para mim do que a experiência no rádio. Um motivo que, para mim, já se tornou tão natural no dia a dia que talvez eu nem o mencione imediatamente. Esse é o simples fato de que eu sou mais livre, muito, muito mais livre, até mesmo do que a maioria de vocês, para fazer o que eu quiser no trabalho. Ou seja, eu posso pensar nos meus próprios formatos, como este vídeo aqui, ou criar meus próprios vídeos, pensar nas minhas próprias transmissões, escolher meus próprios temas e posso colocá-los em prática rapidamente, se eu quiser. Eu também posso, é claro, seguir os planos de programação e as prévias de programas, que eu também publico. Mas eu faço tudo isso por vontade própria. Eu também posso mudar as coisas de última hora. Posso inventar um novo formato, pensar em alguma coisa diferente. Posso convidar espontaneamente um convidado para um bate-papo na Twitch, alguém que eu já queria convidar há muito tempo. Ou seja, não tenho ninguém para quem eu precise prestar contas no trabalho. No rádio era diferente. Sei que para a maioria de vocês também é diferente no trabalho. E essa é uma liberdade que eu realmente valorizo muito. Esses três motivos levaram a isso: mais liberdade, inclusive liberdade criativa, um pouco mais de dinheiro e, como terceiro motivo, receber mais feedback pelo trabalho. Diese drei Vorteile bei der Arbeit als Content Creator
Eles fizeram com que, entre 2014 e 2019, eu fosse reduzindo gradualmente o trabalho no rádio e investindo cada vez mais tempo no YouTube e na Twitch. Comecei a fazer transmissões ao vivo. No começo, eu só produzia vídeos sob demanda no YouTube. Depois, vieram as transmissões ao vivo na Twitch. Passei a publicar mais, simplesmente lancei mais vídeos em quantidade e fiz mais transmissões ao vivo. Busquei formatos mais elaborados, fiz parcerias com desenvolvedores, os convidei e iniciei conversas com especialistas da indústria de games. E tudo isso só foi possível porque em algum momento comecei a trabalhar bem menos para o rádio. Fui reduzindo passo a passo, para cada empregador, entre aspas, para cada cliente, para cada redação, fui anunciando minha saída aos poucos. Quando me despedi do meu último cliente do rádio e disse: "É isso, a partir de agora, já com pouco mais de 50 anos, vou apostar completamente só nisso aqui." Esse passo realmente exigiu coragem, eu até ganhava melhor, mas basicamente abandonei uma existência, uma carreira profissional que funcionou por 3 décadas, por um projeto que comecei e que espero que se sustente a longo prazo. Isso também representou um risco. E olhando para trás, devo dizer que tudo acabou dando certo. Eu não me arrependi desse passo olhando para trás, mas na época também exigiu uma certa dose de coragem para tomar essa decisão. E dizer, já com uma idade um pouco mais avançada, vou mudar completamente minha carreira, adeus profissão antiga, vem uma nova profissão. Essas liberdades são ótimas, mas não é tão simples quanto parece ser um criador de conteúdo. Surpreendentemente, ainda encontro muitas pessoas que acham que ser criador de conteúdo se resume a gravar um vídeo ou fazer uma transmissão ao vivo, e que antes e depois disso é só ficar de braços cruzados ou contando dinheiro. É um pouco mais de trabalho do que isso. Eu não posso descrever um dia típico de trabalho, porque não tenho uma rotina de escritório onde um dia é igual ao outro, mas tem certas atividades que eu faço todos os dias. Posso listar essas para vocês. Além disso, existem outras atividades que precisam ser feitas de vez em quando. Atividades comuns em um dia, após eu ter feito uma transmissão ao vivo no dia anterior. Eu vou lá, faço uma nova imagem de programação, ou seja, uma nova imagem que eu publico na Twitch, onde está escrito em qual dia, qual jogo vai estar na programação e em qual horário. Altero os títulos das transmissões na Twitch para o novo. Tem um novo texto que é inserido lá, que eu preciso escrever, que avisa as pessoas quando uma transmissão começa. E eu costumo alterar o vídeo que foi gerado automaticamente durante a transmissão do dia anterior. Ele recebe um novo título, ele recebe uma miniatura. Se necessário, eu mesmo preciso criar a miniatura para isso. E assim por diante. Para a nova transmissão do dia, é preciso criar os chamados comandos. São comandos curtos com ponto de exclamação antes. Se digitar, por exemplo, game no chat, recebe uma frase sobre o jogo. Eu preciso escrever essa frase. Também pode ser recomendado na loja do Stream ou na página de doação de jogos. Existem muitos desses comandos. Devem ser verificados diariamente para conferir se estão atualizados, se é preciso criar ou editar algum. Também atuo com temporizadores, ou seja, bots automáticos que operam durante a transmissão. Preciso diariamente verificar se os do dia anterior ainda estão atualizados, se preciso desativá-los, se preciso criar novos. Isso funciona de maneira semelhante aos comandos. Esse é o grande tópico das transmissões na Twitch. Agora, YouTube. Os vídeos do YouTube são produzidos em grande parte nas transmissões e enviados individualmente para a plataforma. Cada vídeo recebe um texto de acompanhamento, que inclui uma coleção de links e um breve convite no início, explicando do que se trata essa série. É preciso encontrar um título. Eu preciso criar as miniaturas, as imagens, aquelas pequenas imagens de pré-visualização que vocês veem na aba de inscrições antes de clicarem em algum lugar. Eu mesmo faço isso, aprendi um pouco de edição gráfica por conta própria. Vídeos do YouTube também exigem cuidado do início ao fim, ou seja, eu coloco uma playlist que pode ser clicada em um link que aparece lá em cima, um botão assim e no final tem a tela final,
onde aparecem algumas imagens que eu mesmo configuro e defino, onde você pode clicar para ver outros vídeos. Dann E, claro, todos os dias também tem comentários de vocês no YouTube. Eu dou uma olhada neles. Geralmente, 1 ou 2 vezes ao dia, sento para ver os novos comentários e decido em quais vou deixar um coração e em quais não. Às vezes um comentário é apagado, geralmente quando o tom passa do limite. Não é sobre escrever algo cujo conteúdo não gosto, mas adotar um tom que não quero como padrão no canal. Como criador de conteúdo, tive a experiência de que comentários grosseiros ou trollagens atraem outras trollagens. E a boa atmosfera nas nossas sessões de comentários se deve ao fato de que isso realmente é mantido com cuidado. E que quando aparece algo que fede e me incomoda, eu tomo uma atitude, que eu realmente removo isso de forma consistente para que não contamine outras pessoas. E de vez em quando, é claro, também dou respostas mais substantivas aos comentários, mesmo que seja só para dizer: eu não sei a resposta para a sua pergunta sobre o assunto, mas aqui está o link para o nosso Discord, o Discord da comunidade que eu administro. Vocês podem ir ao canal de texto com esse nome, que é sobre o seu jogo. Postei sua pergunta lá. Tenho contato diário com minha equipe, composta por cerca de 12 moderadores e moderadoras da comunidade. Muitos deles são responsáveis no Twitch por cuidar do chat, postar coisas regularmente, garantir que as regras sejam seguidas, dar suporte, dar boas-vindas às pessoas e assim por diante. Além disso, eles também moderam e administram o servidor do Discord, cuidam da estrutura lá e também fazem postagens por conta própria. Também existem projetos individuais que acontecem de vez em quando, alguns eventos organizados pelos moderadores. E eu estou sempre em contato com eles, respondendo perguntas, dando orientações, dando minha opinião aqui e ali, e assim por diante. Mas a maior parte do trabalho durante o dia é simplesmente trabalho de escritório com pessoas de fora da minha equipe e fora do público, ou seja, com empresas de jogos. Quando você tem um alcance um pouco maior, recebe coisas, textos, comunicados de imprensa enormes, na maioria das vezes em inglês. Eles precisam ser analisados, revisados, para ver se é um jogo que potencialmente me interessa. Na maioria das vezes não é, geralmente percebo isso rápido, e então o e-mail é deletado. Ou é arquivado, e em outros casos eu acesso a página do jogo, clico no link da Steam, ou pesquiso no Google, dou uma olhada no jogo e penso se ele seria adequado para o programa. É principalmente a quantidade que torna isso fácil. E claro, de vez em quando eu também quero algo das pessoas e entro em contato proativamente, escrevendo para algum desenvolvedor ou publisher. Ei, vi o seu jogo tal. Quem foi para mim? Muitos pequenos desenvolvedores de língua alemã recebem às vezes uma mensagem minha cedo e ficam felizes quando digo que descobri o jogo deles. Vocês ainda não têm contato com a imprensa, certo? Como funciona isso? Vocês podem ser novos no setor e querem mostrar o jogo no meu canal, fazer uma prévia ao vivo, revelar a jogabilidade? O pessoal do outro lado sempre fica feliz com isso. Isso é sempre assim, mesmo sem dinheiro, claro, essas histórias iniciais. Sempre vejo isso como uma pequena forma de apoio aos jogos, inclusive ao cenário de games da Alemanha. Tudo isso pode soar um pouco espetacular agora, mas na verdade é realmente importante para muitos desenvolvedores de jogos menores que eles também sejam abordados dessa forma. Sim, e o que mais faz parte do dia? Impostos, claro. Eu até tenho um contador, mas o contador também precisa regularmente de documentos ou eu preciso fornecer informações, isso faz parte do processo. E aí tem muita coisa pequena, questões de seguro. Eu sou autônomo. Isso significa que você mesmo faz o seu seguro. Você tem que cuidar da aposentadoria, do seguro de vida e tudo mais por conta própria, tem correspondências, precisa pagar os valores. É claro, as contas também precisam ser mantidas e administradas. Isso dá mais trabalho do que para alguém que é contratado em algum lugar e recebe o salário ou ordenado uma vez por mês. Mas eu preciso verificar as contas regularmente, preciso conferir, preciso emitir faturas para clientes que eu tenho, para empresas de jogos, por exemplo, que reservaram uma transmissão comigo para uma determinada data.
Eu preciso enviar faturas para eles. Preciso verificar se as faturas foram pagas em algum momento. Pequeno spoiler, surpreendentemente, muitas vezes não foram. Preciso enviar lembretes de pagamento formulados de maneira educada, ou, em algum momento, notificações de cobrança. Preciso verificar tudo isso constantemente e assim por diante. E eu poderia continuar essa lista por muito tempo, quase infinitamente, com um monte de pequenas coisas que simplesmente precisam ser feitas o tempo todo. Agora vamos direto ao ponto. Quais são as fontes de renda individuais como autônomo? Você calcula receitas menos despesas. No fim, você tem um lucro correspondente. É assim que funciona. E as receitas precisam ser justamente porque você tem mais despesas do que alguém que é empregado fixo em algum lugar, também significativamente maiores do que aquilo que um empregado recebe de salário ou de ordenado. A receita dos autônomos precisa realmente ser mais alta, porque ela só pode ser compensada com essas despesas e porque você mesmo tem que ter o próprio seguro, já que isso não é coberto pelo empregador. A previdência para a aposentadoria precisa ser organizada por conta própria e assim por diante. Quais são as fontes individuais de renda? Só para citar algumas rapidamente. Primeiro, aquilo que provavelmente já está claro para vocês: receita de anúncios do YouTube. Quando um vídeo do YouTube é iniciado, aparece um anúncio no começo. Também há anúncios ao redor do vídeo no YouTube. O YouTube é uma subsidiária do Google. Eles medem isso e me enviam o dinheiro uma vez por mês. Ou seja, minha parte do que eles ganharam comigo, do que ganharam com os anunciantes. Mesmo quando as pessoas fazem a assinatura do canal, isso também conta. Eu tenho muito poucos assinantes do canal, tipo uns 12, 15, mais ou menos. No entanto, eu também não faço muita propaganda disso, mas são receitas fixas que entram. Sou grato por cada um. Obrigado a todos que fazem isso. Você também sempre vê uma seleção aleatória dos membros do canal fixada aqui em cima. Quando vocês entram na página do YouTube, na coluna superior aparecem alguns ícones e alguns apelidos. Essas são as pessoas que voluntariamente, sem precisar fazer isso, se envolvem de uma maneira especial. Receita do YouTube. Também, de forma semelhante, receita do Twitch. Nas minhas transmissões na Twitch, as pessoas pagam. E também há anúncios que são exibidos antes das transmissões na Twitch. Eu mesmo desativei os anúncios durante as transmissões. Eu não gosto disso. Os ganhos também não são tão altos assim. Não se ganha tanto dinheiro com o que é exibido numa transmissão ao vivo. Para mim, é mais importante criar uma narrativa envolvente e contar algo interessante do que apenas estar em uma transmissão. Sem que um anúncio apareça do nada e entre em um momento que, para mim, seria incrivelmente inconveniente na hora de criar minha série de vídeos. Isso é mais importante para mim do que ter um ganho extra com esse tipo de publicidade. Por isso, abro mão de anúncios no meio da transmissão, pois recentemente questionei se isso funciona, já que algumas pessoas disseram ter visto anúncios no meio da transmissão. Talvez seja um erro, ou a Twitch esteja mudando minha configuração. Não aparece anúncio no meio da transmissão. Para isso, eu recebo uma parte do dinheiro da Twitch uma vez por mês. A Twitch não é uma subsidiária do Google como o YouTube, mas sim da Amazon, essas grandes corporações. Grandes empresas estão envolvidas em ambos os casos. Outras receitas da Twitch vêm de doações voluntárias dos espectadores, chamadas de assinaturas. Aí existe a possibilidade de uma assinatura normal, que é paga, ou seja, você paga um valor em dinheiro na Twitch. Você clica em um botão correspondente e então paga por um mês para apoiar esse streamer da Twitch aqui. E depois de um mês, isso é renovado automaticamente, a menos que você cancele. Essas assinaturas existem em diferentes níveis. Elas não custam tanto dinheiro assim. São cerca de 4 a 5 dólares por mês. Mas ainda é um valor que nem todos podem pagar. E por isso, sou extremamente grato a cada pessoa que voluntariamente, sem necessidade, decide assinar. Essas são as assinaturas. Há também as assinaturas Prime, uma forma especial. Como a Twitch é uma subsidiária da Amazon, qualquer pessoa que tenha Amazon Prime pode dar uma assinatura Prime gratuita para um streamer da Twitch. Não pode ser para mais de um ao mesmo tempo, mas sempre pode ser para um. Caso haja entre vocês no YouTube pessoas que ainda não sabiam disso e que queiram experimentar, fiquem à vontade.
Basta clicar na minha página da Twitch, mesmo se eu não estiver ao vivo. O link está na descrição do vídeo no YouTube. E lá tem um botão, acho que é uma estrela branca em um fundo azul ou algo assim. E quando você clica lá, você tem a opção de vincular sua conta da Amazon Sein Amazon com o Twitch, se você criar uma conta na Twitch e também informar que tem conta na Amazon, então você pode deixar essa assinatura do Twitch Prime, que não se renova automaticamente. Ela dura apenas 30 dias e não custa nada para você. Ou seja, basicamente você obriga a Amazon a pagar dinheiro para a Twitch lhe pega exatamente metade desse valor e a repassa ao streamer, no caso eu, e envia o restante para a empresa mãe, a Amazon. Ou seja, é um pequeno caso de desligar a Amazon, que você faz nesse momento, não custa nada para você e me traz algum benefício. Nos outros tipos de inscrição, eu recebo mais dinheiro. Nas inscrições do Amazon Prime, são 50%. Nas inscrições pagas, são 80%. Essa parte fica comigo. 20% é retido pela Twitch. Também há as chamadas inscrições de presente. Isso significa que as pessoas podem presentear uma ou mais inscrições, geralmente durante a transmissão, mas também é possível fora da transmissão para os espectadores no chat. Ou seja, pessoas que não podem ou não querem pagar uma inscrição acabam recebendo uma de presente sorteada por alguém que, por exemplo, comprou 5 inscrições para doar. 5 pessoas ganham inscrição e ficam felizes, e eu recebo um dinheiro por isso. Essas receitas também entram continuamente como financiamento coletivo. Não é um financiamento coletivo totalmente independente, pois ocorre via grandes empresas de tecnologia, mas funciona de forma semelhante. Contribuições voluntárias e não obrigatórias. E sobre isso, e quando isso ultrapassa uma quantidade crítica, ou seja, quando ultrapassa uma massa crítica de receitas. Se gente suficiente fizer isso, então o criador de conteúdo acaba conseguindo se financiar com isso e exercer isso como profissão. Essas são as receitas do Twitch, mas há outras também. Além disso, há também as chamadas receitas de afiliados, ou seja, vendas das quais eu participo, em que tenho participação. Por um lado, temos principalmente a Games Planet, que é aquela loja que compra chaves de jogos. Ela compra diretamente dos grandes publishers ou dos pequenos estúdios de desenvolvimento. E então, vende um pouco mais barato do que a Steam e a Epic, colocando ela mesma os jogos à venda. Eles mesmos não geram novas chaves, mas compram chaves da Steam ou Epic dos publishers e revendem com uma margem de lucro um pouco menor para eles mesmos, ficando assim um pouco mais baratos. Essa é a loja com a qual eu trabalho, e lá, para cada venda, se vocês acessarem por qualquer link meu e comprarem qualquer coisa, uma certa porcentagem do que vocês pagam vai direto para o meu bolso. Também recebo todo mês um relatório da Games Planet, uma discriminação detalhada mostrando exatamente quais jogos eu vendi, quando vendi e quanto eu ganhei com isso. Eu também tenho um link da Amazon, que eu divulgo relativamente pouco e por isso ganho pouco dinheiro com ele. Ele também está aqui embaixo, na descrição do vídeo no YouTube. Se vocês forem fazer uma compra maior na Amazon e acessarem por meio do meu link da Amazon, eu, por exemplo, ganharia uma comissão. Raramente divulgo isso, talvez devesse fazer isso, mas agora fiz. Essas são essas histórias de afiliados. Aí também tem honorários que eu raramente recebo por exercer trabalhos, fazer apresentações ou dar consultorias. Trabalhos de apresentação, por exemplo, quando apresentei o evento Civilization VII Gipfel, nos Rocket Beans. Então, eu não só recebi o pagamento da viagem quando fui para Hamburgo, mas também recebi um honorário por ter ficado 2 dias lá, um dia antes, participei do ensaio geral e apresentei todo o evento. Outro exemplo, Recentemente, ainda este ano, treinei um desenvolvedor de jogos. Eles vão lançar o primeiro jogo de computador deles e eles tinham dificuldades com a qualidade do título. Não citarei nomes, pois seria injusto. Eu então passei uma tarde com eles e compartilhamos a tela.
mostrei para eles como eu jogo o jogo deles. Me deram uma versão interna, também no estado atual. Fui dizendo tudo o que pensava, o que gostei, não gostei e faria diferente. Identificar padrões do gênero na interface do usuário, apontar padrões do gênero no tutorial, sugerir melhorias. E por isso também emiti uma nota fiscal. Mas essas coisas, esses trabalhos de moderação e as mentorias acontecem relativamente raramente. O que é mais importante são outros patrocínios. Por exemplo, eu tenho a Asus como patrocinadora. Esse é meu patrocinador mais importante há anos. Eles me fornecem a maior parte do meu hardware, ou seja, computador, monitores, mouse, teclado. Eu não preciso comprar isso, eles me fornecem. E eles também garantem que eu esteja sempre com o que há de mais novo e moderno. Mas de forma que eu possa trabalhar direito com isso e que eu possa mostrar esses produtos na minha página de hardwares. E que as pessoas que vão lá não fiquem se perguntando: ei, por que a Asus deu para ele um computador que tem 5 anos de uso? Isso, é claro, não acontece, mas a cada poucos anos tudo é atualizado novamente. Isso é muito útil, primeiro porque eu economizo custos, mas também porque recebo uma remuneração por isso. E a remuneração agora não é tanto pelo fato de eu receber esses produtos, mas sim, mais pelo fato de eu, é claro, mencionar isso. Nós fazemos 2 transmissões de montagem de PC por ano, e elas acontecem na Twitch. E nós, da última vez, montamos um PC e até sorteamos ele para o público ao vivo, então a comunidade da Twitch também ganhou algo com isso. E provavelmente vamos fazer isso de novo nesta primavera. Normalmente, fazemos 2 desses streams por ano e de vez em quando eu menciono isso de vez em quando. Tem pequenas inserções nos vídeos do YouTube, onde eu falo sobre um headset, um monitor ou alguma outra coisa. Aí aparece uma propaganda, e esse é um exemplo disso. E essas também são coisas pelas quais eu recebo o pagamento da Asus. Isso também é totalmente comum no setor. Na verdade, é um formato muito normal que muitos outros também fazem. Além disso, de vez em quando eu tenho patrocinadores que mudam, que ao contrário da Asus, não tem um contrato por tempo indeterminado, mas sim por 1, 2 ou 3 meses comigo. Recentemente, eu tive a marca Armed Angels, uma marca de roupas e moda. A partir do dia 12, vou começar uma parceria com a empresa EMA, que trabalha com travesseiros e acessórios para a cama. Estaremos juntos por um mês a partir de abril. Com grande alegria, consegui que meu fornecedor de energia particular, com quem estou há décadas e que confio plenamente, que ele aceitou que neste verão eu faça propaganda para eles durante 3 meses e que eles também vão me pagar por isso. Mal posso imaginar algo com o qual eu me identifique mais. Estou realmente com eles há 20, 30 anos, eu gosto muito desse tipo de coisa. Me identifico totalmente com isso. No geral, raramente faço patrocínios de curto prazo, ao contrário de outros streamers que fazem isso com mais frequência. Eu mesmo sou extremamente rígido. Eu recebo uma quantidade incrível de ofertas para fazer propaganda de produtos, mas dou muito valor ao fato de que sejam empresas pelas quais eu realmente queira colocar meu nome em jogo. Ou seja, produtos para os quais eu gostaria de associar minha imagem e meu nome. Quando você aplica esses critérios de forma relativamente rígida, da maioria das ofertas que chegam, a maioria acaba sendo descartada. Também não quero divulgar coisas que são só desperdício de dinheiro. Onde eu penso, sim, são ótimos produtos, mas eles são incrivelmente caros, muito caros, e eu também não quero induzir as pessoas a gastar dinheiro com isso. Porque se a relação custo-benefício não for boa, ou seja, se eu sentir que estamos cobrando um preço absurdamente alto só porque a marca é legal e a qualidade do produto deixa a desejar, então eu também não quero. Divulgar isso realmente me limita. Outra forma de como eu ganho dinheiro, e isso tem um papel importante, são os patrocínios das editoras. Ou seja, empresas como, sim, tudo por conta própria também. Recentemente foi a Ubisoft, quando eu fiz uma transmissão de prévia de ano 117 Pax Romana para o novo expansão, que eu provavelmente teria feito de qualquer jeito.
porque eu sou completamente apaixonado pelo jogo e acho legal poder mostrar o DLC já 2 semanas antes do lançamento. E então, a empresa Ubisoft se dispôs a me pagar um cachê por isso, mesmo que não fosse necessário. Isso é muito legal. Às vezes também é necessário me pagar, mas não porque eu diria que é um jogo de baixa qualidade e não quero mostrar, mas simplesmente porque, caso contrário, eu nem teria prestado atenção ao jogo. Aufmerksam geworden wäre. Existem muitos exemplos assim, muitos jogos menores. Empresas menores acabam entrando na minha programação por esse motivo. Quando eu tenho 4, 5, 6 jogos que eu poderia cobrir no mesmo período. E um deles pode ser justificado, o outro também pode ser justificado. Então, muitas vezes, eu acabo escolhendo a empresa que diz: olha, nós gostaríamos de contratar você. Acho que isso é bem compreensível para quem trabalha como autônomo. Onde eu tomo muito cuidado é para não mostrar jogos, ou pelo menos tento não mostrar jogos de qualidade inferior. Porque o bom nome que eu construí com tanto esforço pode ser arruinado incrivelmente rápido. Incrivelmente rápido. E nisso eu realmente preciso tomar muito cuidado. Isso nem sempre é super simples. Esse padrão que eu imponho a mim mesmo, porque muitas vezes eu me comprometo contratualmente a cobrir um jogo, em um momento em que eu ainda não sei 100% quão boa será a versão final desse jogo. Ou seja, eu olho antecipadamente o material promocional, material de marketing, com um olhar um pouco mais crítico e profissional do que talvez algumas outras pessoas. E então eu penso, isso combina com o público? Combina com vocês? É um tipo de jogo, um gênero de jogo que eu sei que muitos de vocês gostam? O que eles fizeram antes, esses jogos fizeram sucesso, tiveram boas avaliações no Steam? Eu posso recomendar isso? Mas em muitos casos também é um pouco de... Então, no momento em que eu assino um contrato, eu aposto nisso, a probabilidade é alta de que será um bom jogo, mas eu não sei com 100% de certeza. E de vez em quando tem jogos que eu mostro ao vivo na Twitch e aí eu acabo tropeçando em erros do jogo ao vivo. E o bom disso é que eu nem chego a ficar tentado a atuar, porque eu estou gravando ao vivo. E ao vivo não tem como, não dá para cortar nada ao vivo. Quem está assistindo ao vivo percebe tudo. Por exemplo, se eu ficar muito tempo preso em parte da interface por falta de explicação. Ou eu percebo que estou com muita dificuldade ou está muito fácil no jogo porque o gerenciamento não está funcionando direito. Ou se o jogo travar ao vivo, o público também sabe que travou ao vivo. Então a estabilidade do jogo ainda não está garantida. O bom disso é que eu gravo ao vivo, porque posso dizer: olha pessoal, vocês acompanham ao vivo como está o jogo e podem tirar suas próprias conclusões. Mesmo quando eu me comprometi a mostrar um jogo num momento muito inicial. Muita gente acha que quando você se compromete a mostrar um jogo, você está se comprometendo a falar bem ou elogiar o jogo. Mas, definitivamente, não é o caso. O que você se compromete nesses contratos padrão é a não falar de forma ofensiva sobre outros assuntos. Que você não deve falar mal, nem beber ou fumar maconha enquanto faz isso. Existem realmente cláusulas específicas sobre isso. E também está escrito que você não deve se expressar de maneira ofensiva sobre esse jogo. Que se for fazer críticas, que sejam concretas e justas. Isso eu posso assinar sem problemas, porque já faço isso de qualquer jeito. Eu sou mais do tipo equilibrado. Eu não sento para gravar um vídeo ou fazer uma transmissão quando estou com raiva. Ou seja, ao assinar isso, estou apenas assinando algo que já faço de qualquer forma. E nesses contratos, geralmente há também alguns pontos, não me lembro agora o termo exato, pontos onde os desenvolvedores ou publishers gostariam que você mencionasse certos fatos. Essas coisas são, por exemplo, se o jogo tem modo single player ou multiplayer, quantas missões tem na campanha, quando o jogo será lançado, quem é o personagem principal do jogo, qual é o público-alvo.
Muitos dos publishers e desenvolvedores sabem que alguns criadores de conteúdo não se preparam tão cuidadosamente para as transmissões e, por isso, colocam alguns pontos-chave nos contratos e pedem explicitamente para que sejam mencionados. Tenho sorte, pois esses pontos eu mencionaria de qualquer forma. Eu sou alguém que se prepara para as transmissões e mostra esses pontos. Para quem o jogo foi feito, quando será lançado, plataformas, público-alvo e mecânicas básicas, eu falaria tudo isso de qualquer forma, com ou sem contrato. Portanto, isso não é nada desagradável e nada que eu precise me forçar a fazer. Teve uma vez uma exceção, faz anos. Lá tinha esse roteiro de fala de 2 páginas, um documento PDF com 2 páginas, em que um desenvolvedor de jogos queria me dizer exatamente como eu deveria falar sobre um jogo. O contexto é o seguinte: não vou citar exemplos, nem quero expor o jogo, mas era um jogo que abordava um tema socialmente controverso. E eles ficaram com medo de que isso fosse apresentado de uma certa maneira, então quiseram jogar pelo seguro e listaram em detalhes o que eu deveria dizer. Eu disse, desculpa, nós já tínhamos concordado com tudo, já tínhamos concordado com o dinheiro, com o cachê, com os dias, com o serviço. De repente, peguei o roteiro, devolvi e falei, desculpa, não vou fazer, é detalhado demais, cancelaram o contrato. E aí tem mais uma fonte de receita muito importante, Patreon. Patreon é um site de financiamento coletivo com sede nos Estados Unidos, onde principalmente muitos criadores de conteúdo estão presentes. E garantir seu sustento e conseguir um pouco de independência dessas grandes plataformas como o YouTube, o Twitch ou desses acordos de patrocínio. Simplesmente garantindo uma certa base de renda mensal. Não é renda, salário ou ordenado, tudo isso deve ser tributado. O Papai Estado está sempre atento e desconta os impostos. Mas de toda a receita que eu tenho no Patreon, realmente, antes dos impostos, não depois dos impostos, antes dos impostos, cerca de 93% fica no meu bolso. Ou seja, isso é mais eficiente do que, por exemplo, a Twitch ou do que uma assinatura de canal no YouTube. Se vocês acham que querem apoiar o WB, o Patreon seria a maneira mais eficiente de fazer isso. Isso também se baseia totalmente na voluntariedade. No começo, os apoiadores do Patreon recebiam muitas coisas, muitas mesmo, de forma exclusiva, principalmente as prévias da programação. Durante a pandemia, passei a tornar as prévias da programação públicas e sempre perguntei aos apoiadores do Patreon: está tudo bem para vocês que benefícios pelos quais vocês pagam estejam disponíveis publicamente para todos? Até hoje, ninguém, nem uma única pessoa, em todos esses anos, reclamou sobre isso. Ninguém disse, eu pago por isso, quero só para mim. Acho que isso demonstra um caráter admirável. Não há como dizer o contrário. Como funciona o Patreon? Você define um valor que quer contribuir. Esse valor é totalmente livre. Ele é cobrado mensalmente. Sempre é cobrado na virada do mês. E você pode sair a qualquer momento. Pode entrar hoje, sair amanhã ou sair depois de 10 anos, como preferir. Também não há prazos de rescisão. E o valor pode ser definido livremente. No entanto, o Patreon sugere alguns níveis. Eu sugiro esses níveis porque associei certas coisas a determinados valores. Por exemplo, a partir de um determinado nível, vocês recebem 2 códigos de cupom da Games Planet com 20% de desconto por trimestre. Esses não são cupons afiliados, ou seja, eu não ganho nada com a compra, é apenas um desconto padrão sobre o preço sugerido. É simplesmente um pacote de agradecimento onde a Games me disponibiliza esses códigos para eu repassá-los a vocês. Ou os apoiadores dos 2 níveis mais altos, eles se encontram comigo mais ou menos uma vez por trimestre em um chamado Encontro dos Bastidores. E a gente bate um papo por cerca de 2 horas no Discord. E eles me dão um feedback direto e eu discuto algumas coisas que não posso falar abertamente em público, mas posso conversar em um círculo mais reservado. E assim, há uma série de outras coisas. Por exemplo, existe um benefício para os 3 níveis mais altos, se não me engano,
Esses são os níveis para os quais eu envio um presente de Natal uma vez por ano, no Natal. Produtos exclusivos que não estão à venda. Produtos exclusivos que não estão à venda e mando fazer especialmente. Segue um cartão escrito à mão que envio para você todo ano. Pode ser, por exemplo, uma caneca com um desenho especial. Em anos anteriores, por exemplo, foi um chifre para beber hidromel com um símbolo de touro gravado. Todo ano é alguma coisa diferente. Para isso, é preciso manter um certo nível por um tempo. Vou colocar o link do Patreon aqui embaixo, na descrição, e também vou mostrar na tela. Então lá em cima no canto, onde normalmente ficam as playlists, eu vou colocar o link do Patreon lá para que vocês possam ver. Todas essas receitas, YouTube, Twitch, receitas de afiliados, receitas de patrocinadores, receitas do Patreon, tudo isso escala. Com o alcance, ou seja, quanto mais pessoas vêm até mim e assistem meus programas, maior é a receita. Se menos pessoas vierem, ela diminui. E eu senti isso muito de verdade. Eu percebi isso de forma positiva durante a época do coronavírus. Parece constrangedor, é meio constrangedor mesmo, mas não posso negar, eu sou um beneficiado pela pandemia. Não é que, de alguma forma, quer dizer, como todo mundo, eu sofri com a pandemia, porque tive restrições no dia a dia, tive que usar máscara, não vi as pessoas e tudo mais, não foi uma época boa. Mas, olhando apenas pelo lado profissional, foi uma época em que muita gente ficou em casa, trabalhou em home office ou estava em quarentena e assistia a streams e vídeos. E durante a pandemia, nos anos em que isso estava especialmente forte, meu alcance na Twitch, em particular, cresceu bastante. Um pouco também no YouTube, mas principalmente na Twitch. E por um período limitado, minha renda foi muito acima da média por causa disso. Mais gente doou dinheiro na Twitch. Como o meu alcance era maior, eu também recebi mais dinheiro dos patrocinadores. Como o alcance era maior, eu também recebi mais dinheiro de pessoas, de publishers que contrataram uma live de vez em quando. Porque isso também é medido pelo alcance médio e assim por diante. O Patreon também teve mais movimento por causa disso. USB. Atualmente, isso já acabou, a pandemia acabou, agora já voltamos a tempos normais, não completamente, mas boa parte desse alcance extra foi perdida novamente e eu voltei a um nível normal. Tenho um pouco mais de alcance do que antes da época da pandemia, porque algumas pessoas realmente ficaram. Eu valorizo isso. Mas como eu disse, então, se eu puder desenhar um gráfico aqui no monitor... Antes, o número de espectadores crescia devagar, mas na época da pandemia aumentou rapidamente. E depois caíram mais ou menos até aqui e então continuaram mais ou menos nesse nível. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem esse efeito de alta tecnologia impressionante da minha mão agora. Sim, eu sei, eu faço tudo aqui, eu acompanho a tecnologia mais avançada. Ninguém pode afirmar que não sou nativo digital. Pelo menos um mímico razoavelmente talentoso. Mas falando sério, depois disso, o alcance caiu. Agora, falando de um assunto sério, muitos de vocês perceberam que eu tive problemas de saúde consideráveis no segundo semestre de 2024. Houve muito menos conteúdo, menos transmissões e menos vídeos, e eu tive que interromper as transmissões com frequência. O motivo por trás disso foi que eu tive múltiplos, ou seja, diversos problemas de saúde. Problemas com a musculatura e com tensões, problemas nos olhos, enxaquecas oculares, problemas nos dentes, dores de dente crônicas, várias coisas. Parecia que todo tipo de coisa veio junto ao mesmo tempo. E então eu comecei a minha... E aí eu percebi o que significa trabalhar como autônomo. Você não tem rede de segurança, plano B ou alguém para amparar. Nesse período trabalhei menos. Foi frustrante interromper as transmissões ao vivo devido às enxaquecas oculares. Quando de repente comecei a ver manchas douradas no meu campo de visão, quando tudo começou a brilhar, quando cada vez mais a tela foi sendo coberta por esse brilho dourado e eu tive que interromper uma transmissão ao vivo em poucos minutos.
Já houve casos de transmissões para as quais fui contratado por uma editora. Essas foram situações realmente delicadas, e isso também fez com que eu tive desempenho pior, porque olhava menos para as câmeras e estava inseguro. Percebi rapidamente que isso também acontece quando eu fico olhando muito para o chat, por exemplo, e aí fico alternando o olhar entre a tela, a câmera e o chat, o que acaba favorecendo enxaquecas oculares. Depois disso, por um tempo, só fiz o básico e quase não olhei para a câmera ou o chat. Percebi isso também nos números, no alcance, porque as pessoas, simplesmente porque o contato com o público acabou se perdendo um pouco, diminuiu um pouco. Então, também tive problemas de saúde, desempenho pior na frente da câmera naquela época, e eu consegui controlar as enxaquecas oculares depois de alguns meses, depois de, após uma pequena peregrinação, ter experimentado vários neurologistas, finalmente encontrei um que era realmente bom. É bom, fica em Colônia e me receitou um medicamento que desde então tomo continuamente, uma vez por dia, sempre à noite. Isso faz com que a probabilidade das minhas enxaquecas oculares diminua drasticamente. Não é que elas não existam mais, mas antes eu tinha 2, 3 vezes por mês e agora só uma vez por trimestre. Isso melhora a qualidade de vida. Isso só é possível, só é assim agora, porque eu estabeleci algumas regras de comportamento para mim mesmo. Faço mais pausas nas transmissões. Ou seja, a cada 30 a 50 minutos, eu interrompo as transmissões por vários minutos. Me levanto, saio da frente da tela, vou para o lado, bebo alguma coisa, olho pela janela, descanso meus olhos e depois volto. Eu faço isso à risca. E toda vez que eu faço isso, falando em alcance, uma parte dos espectadores na Twitch ela vai embora. Toda vez que eu faço uma pausa de apenas 3 minutos ou 3 minutos e meio na Twitch, depois disso, 10% dos espectadores que eu tinha antes vão embora. Eles simplesmente vão assistir outros criadores de conteúdo. Uma parte deles volta ao longo da próxima meia hora, aí o alcance vai se reconstruindo aos poucos. Aí eu faço uma pequena pausa e eles vão embora de novo. E tudo isso, no final das contas, leva a um alcance menor em comparação com a concorrência, porque eles não precisam dessas pausas. Pessoas mais saudáveis e talvez mais jovens conseguem transmitir por longos períodos. Existem pessoas que fazem transmissões de 8, 10, 12 horas. Eu mesmo, atualmente, não faço mais transmissões tão longas. Houve uma época em que experimentei transmissões longas. Isso pesa demais para mim. Não faço mais isso. Minhas transmissões geralmente duram 4 horas ou, em alguns dias, 4 horas e meia. Em casos raros, 5 horas ou 5 horas e 15 minutos. Depois disso, acabou. Depois disso, eu paro e também fico exausto. E depois disso, aliás, eu sempre descanso por cerca de 2 horas até me acalmar. Ou seja, se eu, por exemplo, faço uma transmissão até meia-noite, é claro que não vou para a cama antes das 2 da manhã, porque eu simplesmente preciso desse tempo para desacelerar. Aliás, essas pausas que eu faço também fazem com que eu não possa participar de certos eventos. Por exemplo, atualmente, eu não participo mais das transmissões de Civilization, do Pits Meets Meet, desses streams multiplayer. Muitas outras possíveis colaborações, cooperações com outros streamers da Twitch também não são possíveis, porque exigem que você faça transmissões juntos por um período muito longo, sem pausas, e fique junto o tempo todo. E todos esses eventos são adequados para que você possa ganhar alcance muito rapidamente, mais alcance, através dessas colaborações. Esse é o melhor caminho para ficar conhecido, se unir a outros streamers e simplesmente se apoiarem mutuamente. Por esses motivos, a maioria desses formatos não é viável para mim. Isso também tem impactos concretos no alcance. E depois disso, e no geral eu passei cerca de meio ano, no segundo semestre de 2024, cuidando da minha saúde. Atualmente, encontrei um modo que me permite passar bem pelos meus dias, onde a saúde voltou a funcionar. Mas, no fim das contas, atualmente trabalho cerca de 1/3 a menos, tenho 1/3 a menos de tempo de transmissão do que em todos os anos anteriores. Isso quer dizer que antes eu tinha 6 horários semanais de programação.
Eu fazia transmissões em 5 noites, em 5 dias, sempre um jogo por vez. E aos domingos, eu costumava ter domingos longos. Eles duravam cerca de 7 horas, com 2 blocos de programação. No total, são 6 blocos de programação, 6 horários de programa por semana. Hoje, faço só 4 transmissões semanais. Terças, quintas, sábados e domingos, sempre à noite, e a transmissão de domingo também tem duração normal. Agora, em vez de 6 horários de programação, são apenas 4 por semana. Eu disse que é um terço a menos. Sim, é um terço a menos, e isso também não significa, por outro lado, um terço a menos de receita. Mas isso significa um terço a menos de vídeos e também menos alcance. Porque, regra simples, quanto mais você faz transmissões na Twitch, mais espectadores você consegue. Eu faço transmissões por menos tempo, não participo mais de eventos e meu tempo total de transmissão diminuiu em 1/3. Tudo isso fez com que meu alcance diminuísse ainda mais e que eu tivesse que cortar em todos esses fontes de renda. Todas essas diferentes fontes de renda que listei acima foram reduzidas com a queda no alcance. Atualmente, estou ganhando menos devido à queda no alcance. Não quero dar a impressão de que estou em uma situação de emergência. Por favor, não me entenda mal. Ainda está tudo bem. Consegui criar uma reserva financeira nos anos gordos da pandemia e está tudo certo. Não preciso passar o chapéu aqui e dizer, por favor, pessoal, me deem uma ajuda, senão amanhã vou ter que parar. Mas é claro que eu também gosto de usar um vídeo como este aqui, para incentivar vocês, como clientes Amazon Prime, a fazer uma assinatura Twitch Prime, ou talvez se interessar pelo Patreon, ou fazer seja lá o que for, porque tudo isso ajuda para que eu possa exercer essa profissão. Teve mais uma coisa que me prejudicou muito no alcance, e isso foi Civilization VII. No geral, transmitir e mostrar no YouTube jogos atuais de estratégia e de construção de cidades. Esse é o núcleo do canal. Mas existem 2 séries principais de jogos nisso. Uma é a outra série, a outra é Civilization. Ambas são, de certa forma, pilares do programa. O programa seria possível sem esses 2 pilares. Imaginável, mas difícil de imaginar. E eu me beneficiei muito da ótima qualidade de Civilization 6, mas Civilization 7 decepcionou muitos, inclusive a mim, no lançamento. Eu imaginei que Civ 7 seria melhor do que realmente foi. Em algum momento, ainda antes do lançamento, eu já tinha feito os primeiros vídeos em que eu fiz um vídeo de pontos positivos e negativos, de polegar para cima e polegar para baixo, junto com o Hazelman para o canal, onde eu listei o que eu gostei e o que eu não gostei. Nesse jogo, um vídeo de aprovação e reprovação, algo que eu não teria precisado fazer antes com Civilization 6. E com o passar do tempo, também através de muitos jogos, percebi mais críticas do que tinha no começo. Muitas coisas só se destacam após jogar um jogo por mais tempo. A ausência da quarta era, os problemas na interface do usuário, mas essas são todas coisas. Problemas com as condições de vitória são todas coisas que me incomodaram. E também incomodaram vocês. O problema é que, com o lançamento de Civilization 7, que não foi um jogo ruim, mas foi um jogo que ficou abaixo das expectativas. Com o lançamento, nossa comunidade de Civilization se dividiu em 2 partes. Uma metade jura pelo Civ 6, acha o Civ 7, na maioria das vezes, ruim, e continua jogando o Civ 6. A outra metade acha o Civ 7 melhor do que o Civ 6 e não joga mais o Civ 6. Cada metade tem pouca compreensão pela outra. Em parte, as pessoas nem conseguem imaginar que ainda existam pessoas do outro lado, mas essas são realmente as 2 metades, ou seja, as 2 metades em que a nossa comunidade de Civilization se dividiu. Isso significa que se faço um vídeo ou série de transmissões de Civilization, 6 apenas metade acompanha. Ou seja, apenas uma das metades. E se eu faço tudo isso para Civilization 7, então é a outra metade que acompanha, e em todo caso é só metade das pessoas de antes. Eu também percebo tudo isso claramente no alcance. Tenho grande esperança agora com o Test of Time Update, que vai sair nesta primavera. Acho que, se eu tivesse que chutar agora, diria que deve sair no final de abril ou começo de maio.
muita coisa vai melhorar ainda mais. Vamos dar uma olhada no jogo em detalhes, novamente. Resumindo, em que situação eu estou como autônomo? Eu preciso estar bem atento. Eu preciso estar sempre bem atento. No momento, a situação é que eu realmente preciso ficar em alerta total todos os dias, e ver em que ponto estou. Vocês nem imaginam quantas vezes eu acesso, verifico meus dados internos, minhas tabelas e minhas listas, o que eu recebi nos últimos meses ou no último trimestre, por quais fontes de renda o conceito se sustenta, funciona, onde eu tenho mais receitas, onde eu preciso agir para corrigir. Tudo isso é como? Sim, como um autônomo que está sempre imerso em planilhas e precisa verificar se o modelo de negócio que construiu ainda está funcionando. Porque esse é justamente o grande diferencial em relação a alguém que trabalha como empregado em algum lugar. Ele não poderia influenciar o funcionamento da sua empresa. Vocês não têm responsabilidade por ele. Vocês simplesmente recebem os números, o ambiente de trabalho é simplesmente imposto a vocês pela gestão ou pelos proprietários. Eu mesmo sou funcionário e proprietário ao mesmo tempo e preciso dar conta disso de forma particular. Até o momento, está tudo garantido. Não preciso me preocupar agora em ter que fechar o negócio amanhã. Os números estão certos no momento. Está tudo bem, mas eu preciso continuar atento. Eu preciso estar sempre ativo e também preciso estar sempre ativo no Patreon. Gosto de lembrar disso e não tenho vergonha. Usem o Twitch Prime de vocês, suas assinaturas do Amazon Prime, talvez se interessem pelo Patreon, o link para a página do Patreon está aí, e pensem se o programa, caso vocês possam pagar, vale uma contribuição voluntária. Obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham se divertido e que este vídeo tenha trazido algum valor, um pequeno ganho de conhecimento para vocês. Até mais!